Bom dia a todos. Cá estamos de novo Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa de AVC. No programa anterior, demos a conhecer os dois tipos de AVCs mais frequentes. O acidente vascular cerebral isquémico, também chamado de infarto ou trombose cerebral, devido ao entupimento de uma artéria cerebral, e o acidente vascular cerebral hemorrágico, também chamado de hemorragia cerebral, devido ao rompimento de uma artéria cerebral. Hoje vamos falar sobre as pessoas que estão em risco de ter um infarto ou trombose cerebral. Quem serão, pois, essas pessoas em risco de sofrer infarto ou trombose cerebral? Serão todos aqueles que tiverem doenças que atacam as artérias e que levem ao seu entupimento gradual. As doenças que atacam as artérias chamamos nós médicos fatores de risco vascular. O mesmo é dizer doenças causadoras do entupimento das artérias. Se o entupimento ou a obstrução acontecer numa artéria cerebral, acontece o já referido infarto ou trombose cerebral. Se a obstrução acontecer numa artéria do coração, surge o infarto do miocárdio ou o infarto do coração. Recordam-se do termo médico infarto? Pois é, o infarto é uma área ou um bocado de órgão que está morto por falta de irrigação de sangue, devido ao entupimento da artéria que alimentava essa zona. Entendido? Voltando às pessoas em risco de desenvolver um infarto cerebral, passo a adiantar o seguinte. Quanto mais fatores de risco ou mais doenças causadoras de entupimento arterial uma pessoa tiver, maior será a possibilidade dessa pessoa vir a sofrer uma obstrução da artéria e, por conseguinte, de um infarto ou trombose. Mostrem as imagens seguintes, por favor, que nos dão conta de três atividades associadas a um maior risco de morrer, porque praticam escalada, surf ou fazem o pino com a mota. Relativamente àquelas que não têm essas atividades, é evidente que eles estão em risco acrescido. Ainda para mais, se essa mesma pessoa realizar todas essas três atividades, obviamente que o risco será substancialmente maior relativamente àquelas que realizam uma ou nenhuma dessas atividades há pouco referidas. Isto é lógico. Portanto, as pessoas que têm um ou mais fatores de risco que ataquem as artérias estão mais sujeitas a terem doenças relacionadas com o seu entupimento. Estão sujeitas a terem mais doenças vasculares, porque diz respeito a vasos sanguíneos. Neste caso, artérias, estamos a falar de artérias. Como sabem, existem dois tipos de vasos sanguíneos, ou estruturas vasculares, que são as artérias e as veias. As primeiras levam o sangue do coração para a periferia e as veias levam o sangue da periferia para o coração. A palavra vascular provém, portanto, de vaso. Os fatores de risco vascular podem originar, assim, doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares. Cardiovascular, o que é que significa? Cardio é o mesmo que coração. Vascular é, como já dissemos, referente a vaso. Neste caso, uma artéria. Doença cardiovascular é uma doença do coração, ocasionada pelo entupimento de uma das suas artérias. Por vezes até mais que uma artéria entupida, ou quase entupida. E a doença cerebrovascular é uma doença do cérebro, ocasionada pelo entupimento de uma das suas artérias. Na vossa opinião, qual é o principal fator de risco que as pessoas possam vir a ficar doentes ou vir a morrer? Qual é, digamos, a situação mais associada à morte? É verdade, é a idade. Projetem a imagem seguinte, por favor, e meditem a sua força. O envelhecimento leva a uma degradação de todas as funções orgânicas, mentais, origina a degradação de todos os órgãos. Não há nada que não enferruje, ou não se estrague, ou não entupa com o tempo. As artérias são um dos órgãos que também enferrujam, ganham calcário e entopem. E a idade é, obviamente, uma das principais, se não a principal causa, que contribui para o seu entupimento gradual. Para além da idade, mas muito interligada com ela, e quase indissociável, é uma doença que ataca especificamente as artérias, que se chama
aterosclerose. Ouviram bem? Aterosclerose. Sim, é difícil pronunciar este nome. Esta doença é uma doença muito ligada, como disse há pouco, ao envelhecimento. Andam realmente de mãos dadas e evoluem em simultâneo. Vejam a imagem seguinte, que espelha tão bem o que está a ser dito. Vem uma série de canos, todos com graus de obstrução muito diferentes, uns estão mais obstruídos que outros, até que há algum que fica completamente entupido. Com a aterosclerose passa-se exatamente a mesma coisa. A aterosclerose tem fatores de risco que ajudam a acelerar esta doença, a aterosclerose. E há pessoas realmente com 40 anos com artérias que podem corresponder a artérias de pessoas com 70 ou mais anos. Então, afinal, o que é a aterosclerose? A aterosclerose é uma doença inflamatória das artérias, a que nenhum ser humano pode fugir, em que se verifica também uma acumulação de gorduras, designadamente de colesterol, e com o passar do tempo leva ao seu entupimento. Eu desejaria mostrar-vos aqui um modelo que é muito simples de compreender este fenómeno, esta doença de aterosclerose. Vem aqui, nesta parte inicial que eu estou a calcar, uma artéria muito flexível, como bem, palpa-se muito bem, e tem um grande calibre. Com o tempo, a aterosclerose, o que vai acontecer é tornar esta artéria mais rígida e levemente mais pequena o seu calibre. Com o tempo, a aterosclerose vai atacando a artéria e começam-se a formar, como bem aqui, placas que nós designamos por placas de aterosclerose, ou ateromas. Bem aqui estes pontinhos amarelos, isto está o colesterol. O colesterol ajuda, como disse há pouco, a entupir bastante a artéria. Já só tem este calibre. Reparem a diferença entre este calibre e este calibre. É muito grande. Passam-se mais uns anos, décadas por vezes, e cada vez mais o calibre da artéria fica mais diminuído. E o colesterol vai-se acumulando cada vez mais. Este ateroma, que é esta zona que aqui está, que ocupa mais de metade do calibre desta artéria, é o que nós chamamos aterosclerose grave. Já só passa este pouquinho de sangue. E é muito possível que a curto prazo possa ocluir e então dar origem a um enfarte. Já ouviram falar da palavra enfarte? Falta uma zona morta, uma zona de órgão morta por falta de circulação do sangue. A aterosclerose é uma das doenças, frequentes, mais frequentes, atinge todos os seres humanos, como disse há pouco, e tem tendência para progredir muito, muito lentamente. E vai tapando, como eu disse há pouco, muito gradualmente as médias e as grandes artérias de todo o corpo. Repito, de todo o corpo. Sublinho que com mais relevância nas que se localizam no cérebro, no coração e nas artérias dos membros inferiores. Se as artérias de uma pessoa fossem atacadas somente pela idade, os primeiros sinais de aterosclerose, da doença, portanto, só se verificariam por volta dos 80 ou 100 anos. Se as artérias forem atacadas por os tais fatores de risco vascular, verificar-se-á um entupimento mais precoce e mais intenso de todas as artérias, o que poderá originar um infarto cerebral, um infarto de miocárdio, em idades muito menos avançadas e, por vezes, até mesmo em adultos jovens com 30 ou 40 anos. Em síntese, a aterosclerose é mais grave nos doentes com vários fatores de risco vascular e menos grave nos doentes sem fatores de risco vascular. E quais são, então, esses fatores de risco vascular? Ou essas doenças que causam e estragam tantas artérias? Os mais importantes são, como eu disse há pouco, colesterol elevado, a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. Claro que existem também fatores genéticos que contribuem decisivamente para um entupimento mais rápido das artérias, ou seja, para o aparecimento precoce de infarto cerebral ou do miocárdio. Em algumas famílias, os fatores genéticos adquirem grande importância, já que chegam a ser dizimadas por infartos cerebrais ou do miocárdio. Avós, filhos, netos, tios, etc.
E, portanto, os fatores de risco vascular ou as doenças que estragam as artérias vão ser objeto de atenção minuciosa em programas futuros. Repito, as pessoas que sofrem de vários fatores de risco vascular ou que tenham uma herança familiar má encontram-se em elevado risco de ter um infarto em todo o corpo, seja qual for a localização, ou até morrer. Os mais habituais, como disse há pouco, são o infarto de miocárdio e o infarto cerebral. Pelo contrário, as pessoas que não sofrem de qualquer fator de risco vascular e que não tenham fatores genéticos negativos, a aterosclerose fica somente dependente da idade. Quer saber quais são os grupos de pessoas em maior risco de ter infartos ou morrer? Então confirme se está inserido em algum destes grupos. Tem mais de 65 anos e é fumador? Tem mais de 65 anos e tem colesterol elevado não controlado? Tem mais de 65 anos e tem hipertensão arterial não controlada? Tem mais de 65 anos e tem uma arritmia no coração chamada fibrilhação auricular, ainda não tratada, é óbvio. A fibrilação auricular será objeto de uma atenção num dos programas também próximos. E é uma doença das mais importantes causas da AVC. Então, acautele-se, corrija urgentemente estas doenças e, portanto, tenha muita atenção se estiver nestes grupos que eu acabei de dizer há pouco. Há outros. Tem mais de 60 anos e é diabético, não controlado. Tem mais de 60 anos e é fumador e hipertenso não controlado ao mesmo tempo. Tem mais de 60 anos e é fumador e tem colesterol elevado não controlado. Não queria estar na sua pele. Trate imediatamente essas doenças. Tem mais de 55 anos e sofre de hipertensão e colesterol elevado em simultâneo, ambos muito descontrolados. Bom, porque hesita em ir ao médico, vá e depressa. Tem mais de 50 anos e é diabético, hipertenso e tem colesterol elevado, tudo por controlar. Por favor, alguém avise essas pessoas de que estão em rota de colisão com infelicidade. Já teve um infarto cerebral ou um infarto de miocárdio? Sofre de coração fraco, que nós designamos por insuficiência cardíaca, mais um nome que tem que decorar. É uma doença que irá também motivar um programa específico no nosso Juntos pela Saúde. Tens rins a funcionar mal, isto é, tem insuficiência renal grave, então é melhor seguir à risca as instruções dos profissionais de saúde, porque realmente alguma coisa pode lhe acontecer de menos bom. Por fim, se tem angina do peito devido a uma artéria do coração que está quase entupida, ou se já teve um acidente isquémico transitório, a vulgar ameaça da AVC devido a uma artéria do cérebro quase obstruída, bom, é a altura certa em pensar em desobstruir essas artérias, porque em breve poderão ocluir-se, tapar-se. E se tiver falta de circulação nas pernas, ou seja, isquemia em algumas das pernas, está em perigo de vida? O que acha? Lembra-se do significado de isquemia? O que é que quer dizer isquemia? Isquemia é falta de irrigação de sangue por ter uma artéria quase entupida. Neste caso, trata-se de uma artéria ou uma ou mais artérias da perna meio obstruídas que originam a falta de circulação na mesma. A resposta é sim. Se tiver as artérias muito ocluídas dos membros inferiores, está em risco de vida. E, portanto, é importante pensar em ir ao médico, resolver também este aspecto. Exibam, por favor, a imagem seguinte. Reparem o que é que origina uma falta de circulação nas pernas. Vêm essas pernas todas cinzentas, negras, um dedo cinzento, negro, e mais dedos completamente pretos, que significa que estão mortos, estão necrosados. Faltou-lhes sangue nessas zonas e estes senhores vão acabar, ou estas senhoras, vão acabar por perder esses membros. E então, no que diz respeito à alimentação errada, ou à alimentação má, não importa? Claro que importa, importa e muito. Direi mesmo que é decisiva, desempenha na perfeição o papel de vilão,
Porquê? Porque ela contribui notoriamente para o entupimento gradual das grandes e médias artérias. Quer dizer, acelera indiscutivelmente a aterosclerose. A alimentação errada provoca elevação do colesterol, da tensão arterial, causa diabetes e ainda obesidade. Exponham, por favor, as imagens seguintes, que retratam com graça aquilo que acabei de dizer. A má alimentação é um erro tremendo da nossa sociedade. Vem aqui na corrente sanguínea pisas a circular e nós acreditamos que é pela peixe que morre a boca, perdão, que é pela boca que morre o peixe, ou, neste caso, é pela boca que morre o homem. A Associação Portuguesa da AVC defende intransigentemente a dieta mediterrânica, conforme disse no primeiro programa. Os nutricionistas da nossa associação vão abordar o tema da nutrição de forma pragmática e atraente. Mas não resisto desde já a mostrar-vos um conjunto de alimentos que a associação despreza, abomina, detesta. Peço ao Sr. Realizador que passe essas imagens com calma, para que todos possam se aperceber do tipo de alimentos que nós estamos a referir. Bacon. Terrível este alimento e muito comum, infelizmente, designadamente nos hotéis. Depois temos todos os produtos de charcutaria, todos, sem exceção. Como vocês veem ali, temos chouriços, temos paios, presuntos, mortadelas, salsichas. Tudo isso é para rejeitarmos com toda a energia. Já falei das pizzas e dos hambúrgueres. Aqui estão elas, as lasanhas, não se esqueçam das lasanhas, não comam lasanhas, porque está cheio de colesterol e de gorduras saturadas. Os salgadinhos que nós tanto deliramos, é muito típico do nosso país, todo tipo de salgadinhos. A batata frita, e muito menos a batata frita industrializada, essa não toquem nunca nesse tipo de batata. Toda a comida que é, digamos, industrial, processada, fabricada pela indústria, tudo isso é para ser rejeitado, seja ela qual for. As imagens que estamos a ver retratam-nos. Por exemplo, são bolachas. Tudo isto é para nós rejeitarmos com toda a certeza. Os enlatados, enfim, vemos aqui vários tipos de enlatados. São produtos todos industrializados, ultraprocessados e cheios de produtos químicos e muito tipo de bebidas, como vocês estão a ver ali. Estas célebres lanchinhos que a indústria alimentar deseja que nós comemos cada 3 horas, se for possível, também é para evitar todo o custo. Os sorvetes, especialmente os sorvetes industriais, esses não, por favor, não comam isso. Os bolos, todo tipo de bolos, sejam ou não industriais, mesmo os confeccionados em casa, como sabem, têm muitos produtos que convém evitar, então o açúcar nem se fala. Os biscoitos e mais tipo de bebidas, como vocês estão a ver ali. Todos os tipos de bebidas engarrafadas, nenhum destes produtos tem qualquer interesse nutricional e, portanto, devem ser rejeitados por todos nós. E estão também documentados outros fatores de risco, isto é, outras doenças que podem causar, de modo menos evidente, é certo, doenças cardiovasculares, como a apneia do sono, o alcoolismo, a ansiedade ou estresse, a depressão e certo tipo de infecções. E, por fim, a periodontite, ou seja, a infecção das gengivas. Alguns destes temas irão ser objeto da nossa atenção. Pronto, por hoje é tudo. Para a semana falaremos sobre o colesterol elevado. Muito bom dia a todos.